Fala pessoal, tudo bem? Mais um Papo na Boa Vista. Hoje o nosso convidado, eu vou começar, que a história é longa, então vou começar assim. Ele é cearense, nascido em Fortaleza em 1972, mas veio morar no Recife com 8 anos. Na adolescência, começou a admirar as pontes e os prédios históricos sobrados do Rio Capibaribe e ruas. Quem é que não admira, né? No Facebook a página já tem mais de 190 mil seguidores. No Instagram, com apenas 4 anos de existência, já são mais de 67 mil internautas seguindo as postagens. Vou chamar ele, que ele tem bala para gastar aqui de conversa. O Wilton Carvalho Filho. Boa tarde. E aí, Wilton? Tudo bom? Tudo jóia? Obrigado aí pelo convite, né? E pelas palavras aí. Tem muita história, mas a gente vai tentar falar resumir aqui da melhor forma. Então, né? é o seguinte, vamos começar já dizendo quem é o Wilton. Fala pro pessoal. Como você já adiantou aí, sou do Ceará. Cheguei com 8 anos e, assim, a minha adolescência era andando aqui pelas ruas do Recife, ia para, vamos dizer, os cinemas, né? E algumas lanchonetes por aqui. E eu era o único da turma que olhava as pontes, monumento, rio. É linda a cidade, né? É muito. E eu me disse, rapaz, deixa de besteira. E eu disse, não, pô, alguma coisa aqui, essa cidade é diferente. Essa cidade é diferente. Já era um apaixonado pela cidade. Então, eu procurava assim, eu passava de uma ponte dessa de ferro, né? Veja só, o Wilton nasceu em 72, a página foi criada em 2012. Isso. Porque esse tempo todinho para criar essa página, a gente tava esperando esse tempo todinho. O que foi que aconteceu nesse tempo Primeiro, todo? Estudou no Americano Batista, já Jackson vem aqui, ele vai ficar de fora dessa não. Estudou com Jackson, nosso cinegrafista aqui no Americano Batista. Tocou o terror, que eu já tô sabendo. Eita. Da adolescência, como eu comecei a interessar pela história, eu comecei a visitar museus, essas coisas, né? Mas a internet não tinha. Sim. Como eu ia conseguir? Verdade. Então, só que hoje as informações são rápidas. Não tinha, você chegava no museu, o que tinha exposto você via. Eu digo, eu quero saber a história daquela ponte. Geralmente a atendente diz, rapaz, a gente não sabe. Quem sabe é os historiadores, professores, tá certo, né? Fui aprendendo do jeito que conseguia as informações. Mesma coisa sobre a história de alguma rua, um monumento, né, Marco Zero. Por que o Marco Zero hoje em dia como é? Não era como a gente vê hoje, né? Então já teve várias, assim, pelo menos 3 mudanças bem drásticas lá, aquela região lá. Então, assim, fui estudar no Americano Batista, ainda muito jovem. Conheci Jacques depois, né? Mas entrou para criminalidade. Pessoal, para vocês entenderem. É o pessoal que não faz aquela linha do Americano Batista, que é evangélico e tal. É um cara que era DJ, né? Ele virou DJ, daí vocês tiram. Matava a aula para ir para onde, Jackson? Tomar cerveja no Formiguinha. Ixi, Maria. Porque com quantos anos? 16. Meu Deus. Porque é o seguinte, como o pai de Jackson era fotógrafo, então ele sempre teve essa viés de fotos e ainda não tinha a filmagem, né? E eu estudei 6 anos de música, teclado, tocava teclado, e um dia aí eu conheci ele lá no colégio, né? Ele disse, rapaz, ele notou que eu gostava do mesmo som dele. Aí ele disse, olha, veja, meu pai, ele pega festa de casamento, aniversário, e eu tô começando a filmar. Tu quer me ajudar lá? Eu disse, quero, vamos embora. Aí já... Não, inicialmente era só no som, na luz mesmo. Na luz. Aí foi que ele disse assim, olha, vamos botar o som agora. Bora, você leva o teclado, eu só no teclado, né?
E do teclado, Passou para explicar. começou a surgir DJ, essa coisa, ficar mais Só um popular. minuto. Passou pra quê? Pros picapes. E hoje que a turma chama de paredão, naquela época já existia com esses dois aqui, ó. Paredão de Jackson e Wilton. Joga aquela foto. Joga aquela... Aí, bem, aí a gente começou a botar. Então, o teclado foi começar a deixar de lado, né? Porque não cabia mais. A não ser quando a gente ia fazer um som ao vivo, né? Porque a gente fazia, por exemplo, chamava alguém no palco, eu quero tal música aí, joga aí. Aí eu, Só para complementar, a gente tocou com a Furacão 2000 aqui em Recife. Eita. foi. Verônica e Verônica e Rômulo Costa. Rômulo Costa. Foi Rafael na época, era DJ DJ Márcio Rafael. Era Veio DJ pra cá. deles. Porque acho que na época nem Marlboro era tão popular, né? Não, como J. Malboro, né? mas eu fui mesmo DJ Malboro. E o Wilton tava Sim, comigo. foi. Ele também já, Marlboro depois começou a tocar junto com a Furacão, né? E tu era DJ de funk mesmo, aqueles funkão mesmo. Funk, Funk freestyle. Miami, né? Miami. Miami, o mais pesado mesmo. É? Que o grave, se fosse muito forte, queimava o grave da caixa, né? Estourava. Só que a gente teve que diminuir um pouco, né? Passou pro freestyle que é um funk melody. Sim. Porque quando tocava um funk pesado, a turma... Só pra entender, funk freestyle é aquele que o pessoal fica dançando? Steve fica B. dançando Steve B. e fazendo passinho. enquanto o outro... Era aquele que Enquanto era- o outro, a turma levantava o pé e dali É de baile rolava. funk mesmo, Só que na Lá do época era Era um do pouco B. diferente. Na época, o pessoal arrumava briga lá dentro mesmo. Porque levantava o pé, ia na cara do outro buf, não era? E era muito, assim, o som era muito pesado mesmo. Só que aí a gente, começou a deixar de tocar muito funk, pesadão. Pra tocar Diminuiu. Miami, funk melody que chama, né? Ou freestyle, pra diminuir, ficar mais melódico, mais romântico. Entendi. A pergunta é, por que não continuou nessa pegada aí? A mudança foi o seguinte, por exemplo, casa de festa, de show, começou a botar muito grupo. Foi o surgimento do pagode. Entendi. Pagode Que chegou, ano, mais ou menos? 91, 92. o pagode começou forte. Aí, até pela violência também, né? Porque assim, todo baile começou a ter, como eu falei antes, a briga começava dentro, lá mesmo. E até... E começou o quê? Galera marcado lá de fora para brigar dentro. Aí começou a não, né, sair, né, do controle. Só que aí também já não dava mais dinheiro. Justamente por conta disso também, violência. Tocaram no turma. rodoviário, não, já? Que lá era muito... Era A bem, gente é o era bem seguinte, conhecido ali, de baile funk, de briga, inclusive. O foco da gente era Casa Amarela. SESI do Vale, Tem o Theo CSU, América. América. Foi lá no América SESI que do fez a Vale. Furacão. Foi mesmo? A gente ficou com a Furacão lá tocando. Aí assim, E aí, por conta das brigas do pagode chegando... O pagode chegou chutando a porta, né? O pagode chegou arrebentando. e também tinha que trabalhar alguma coisa que desse algum dinheiro, né? Porque assim, a gente tinha um amplificador, eles sabem. Um amplificador para grave. E tinha médio e agudo. Aí já era outro amplificador. Então queimava um, a gente não tinha um substituto, né? Era assim, dois jovens que não tinha ajuda de ninguém. Meu pai e minha mãe ficavam, você vai para onde? Eu disse, não, vou para casa de Jackson. Ixi, aí vai ser, vixe Maria, a cara de Jackson. Mas assim, nossas famílias também eram muito tranquilas. A gente era muito. Agora, tinha uns camaradas que faziam o seguinte: olha, como tinha muita caixa de som e equipamento, a gente dizia, tu ajuda a gente, tu vai entrar na festa, dançar, brincar, comer, beber, e no final tu ajuda a gente a levar o som. Só que no final não tinha mais ninguém. Carreguei o Jackson olhando para a cara do outro, olhando assim, já tinha a festa inteira trabalhado, morto. Eu disse, E Jackson me falou uma Meu história Deus de do céu. que hoje em dia, vixe Maria, isso ia dar até prisão. Que ele dirigia desde os 14 anos. Ele ia pro colégio naquela época já, Tocando funk. tocando funk.
Todo mundo... Mas aí nessa parte aí, Não, tu não eu entrou não não. conheço, tem Eu coisa. conheci você tocando Steve B lá no Americano Batista, que ninguém escutava. Isso. Aí, ó. Foi isso que eles, rapaz, tu gosta do que eu gosto. E aí a gente tem uma história aqui que tu postou algumas fotos e um amigo viu, 2012. Isso. Porque porque é o seguinte, continuando Sim. a história do museu, essas coisas, em 95 a gente começou a ter um acesso mais maciço assim de internet. Ainda era discada, né? Mas Da meia-noite, né? aí já começou. E como eu, assim, existe muitas pessoas que gostam também, Uhum. né? E tem um site que na época não tinha rede social, era blogs. Uhum. Então tinha um blog que hoje esse rapaz é editor junto comigo no Facebook, que é Túlio Coceiro. TC2, o blog dele. TC2. Aí eu achei, né? Eu disse, rapaz. Aí ele já era bem entusiasmado com isso também. E eu disse, pô, esse cara sabe muito. Aí eu comecei a seguir, eu sempre olhava o blog dele e salvava algumas fotos, né? E pronto, armazenei tudo. E não tinha ainda interesse de criar nada, era pra mim. E eu postava de vez em quando no meu Face. Poxa, olha que legal essa ponte aí e tal. Aí o rapaz, por que você não cria? Eu disse, criar uma página no Facebook, eu não sabia nem o que era. Você cria, em vez de teus amigos ficar vendo na tua, né? Tu convida eles para ir para tua página. Eu disse, uma boa. Comecei a postar lá, sem expectativa de nada. pretensão nenhuma. Só meus amigos mesmo. Né? Aí eu comecei a postar. Aí nisso já, nas vamos dizer, 6 meses, já foi um boom. Um boom de quanto? Vamos dizer, Lembra? acredito que foi quase 10 mil já, em 6 meses. Isso em 2012. Isso é um boom muito grande. Lá naquela época, 10 anos atrás, mais ou menos. Foi. 11 anos. Aí eu disse, não, rapaz, eu nunca imaginei que tanta gente gostasse desse tipo de conteúdo. Então não era só eu. Eles acho que eles não sabiam como procurar, como achar. E é isso que entra, vamos dizer, eu falo trabalho, mas é um prazer, né? De fazer isso. Eu pesquisar e a pessoa que está me vendo receber tudo pronto. Mas isso exige o quê? Que você tenha um pouco de confiabilidade, né? Sim. O pessoal confiar no seu trabalho. Eu acho que a gente fez o quê? 10 anos, dezembro passado. Foi. 10 anos. Mais 10 meses, né? É muito tempo. Então, vê, quanto tempo que a gente vem colocando no site informações que são pesquisadas. Olha, tem foto que eu não sei do que se trata, eu não vou colocar. Porque a responsabilidade já é muito grande. Né? Então, sim, outra coisa, não me prendia a data, não me prendia muito assim, autor da foto, porque como é um álbum, o Recife era assim. Quem bateu? Eu sei que era assim, né? Feito aquele rapaz do filme. Alto da compadecida. Aí, assim, mas veio um pouco de responsabilidade. Porque o pessoal chega, começou historiadores, pesquisadores, professores seguir. Inclusive tem professor de história que se baseia por nossa página, né? Minha página. Sim. Né? Então, começou... Então, vou pesquisar uma foto, pesquiso 1, 2, 3 vezes, vejo quem é a fonte. Né? E uma fonte muito boa hoje é a Fundagem, né? Que é a Fundação Joaquim Nabuco. E eles estão um trabalho excelente, né? Por quê? Eles não só guardam as fotos para eles, né? Então eles criaram um site chamado Vila Digital. Tem muita coisa boa lá. Tem, assim, autores restritos, né? Mas tem muita coisa boa. Nenhum né? museu te procurou de Recife com essas fotos, porque são fotos relíquias.
Por exemplo, eu não sei se dá para pegar daí, Jackson, mas aqui é justamente onde é o Papo na Boa Vista. É nesse prédio aqui. Para quem não conhece o Recife, fica nesse prédio. Mas para quem conhece o Recife, em cima, se você colocar só aquela foto lá de cima, alguém sabe onde é? Não tem como. E aí é isso. As pessoas sabem, não dá para saber. Aí, quando tu mostrou essa foto, eu disse, o que é aquilo? É uma ponte? Então, não, estamos fazendo uma ponte. Então, caramba, a gente já pega o Recife desse jeito. Isso. Tem o Cinema São Luís aqui de frente e tal. E olha pra ali, parecia um bairro, uma casinha, né? Aí é bem interessante, né? Porque do lado esquerdo a gente tem a igreja dos ingleses, que é chamada anglicana, né? No meio é essa rua chamada Rua Formosa. Já pelo nome, porque era o pessoal que... historiadores assim dizem que era uma rua muito bonita. Palacetes. Aí chamaram Rua Formosa. Imagina a bronca para quebrar essa rua e fazer uma Conde da Boa Vista, né? Porque se era Formosa, todo mundo achava muito bonita e era diferente. A igreja ainda tinha toda a história, né? Porque hoje tem muita burocracia para mexer. Isso, o que é tombado, mas naquela época talvez não, né? Tinha alguns problemas, né? Mas ele era muito mais fácil que hoje. Do lado direito, que é onde tem o prédio do hotel e esse prédio também, né? Que a gente entra pelo lado, né? Para vir para esse. Isso. Tinha o jornal A Tribuna aí embaixo. Né? Um jornal chamado A Tribuna. Né? Então, nessa época aí, já era 1943, estava prestes a entregar a ponte do Duarte Coelho, que estava sendo construída. E já se chamava Rua Conde da Boa Vista. Rua Conde da Boa Vista. Fazia tempo que já tinha esse nome. Mas muita gente já ainda chamava de Formosa. Formosa. Depois que tornou-se avenida, né? Então, eles começaram a ter o processo de alargar para virar avenida. Por quê? Aí você me pergunta, por onde fazia o tráfego por onde? Era pela Rua Nova. Então, saía ali da ponte Maurício de Nassau, 1º de Março, tinha uma ruazinha que ligava 1º de Março à Rua Nova, chamada Rua do Cabugá, ou então Sigismundo Gonçalves, okay? Que às vezes mudava o nome. E essa rua que a gente está aqui, essa aqui que os ônibus estão indo, onde tem um galo, do Galo da Madrugada, essa daqui, essa ponte, Que é a ponte... Duarte Coelho. Duarte Coelho. Então, não tinha movimento. Então, era tudo feito... O pessoal pegava ali na Praça da Independência, Rua Nova, Ponte de Ferro ali, a Boa Vista, saía na Imperatriz, Manuel Borges e embora. Aí a ideia, na época, era o quê? Abrir essa avenida aí. Então, por isso que teve esse processo todo aí, né? Só para as pessoas entenderem, isso aqui é em que ano, Wilton? 43. 43. 2023. É um pouco mais recente, ou assim, não é exatamente 2023, né? Mas tá a mesma coisa. Mas é bem recente, né? Mudou alguma coisa, sabe dizer? De que? Dessa foto para agora, não. Então, mais ou menos isso. Não. Mudou, quer dizer, alguma coisa foi no centro. Que as paradas que recentemente não fez uma mudança botou um passeio por meio. Sim. Então, foi isso que mudou. Essa foto é do estandarte e a autoria dela é de Leonardo Dantas, né? Aquele historiador. E foi de 80. O Galo tinha 2 anos aí. O Galo tinha apenas 2 aninhos aí, né? Essa Praça da Independência, em frente à igreja lá ali de Santo Antônio. O Galo saiu da onde? Ele hoje sai do Duarte Coelho daqui, né? E ele saía da onde antes? Ele saía da sede e via pela Concórdia. Onde é a sede? Fala, pessoal. A sede era no final da Rua da Concórdia. No final da Concórdia. Ou começo, né? Porque, vamos dizer assim... Depende de quem. Vamos dizer assim, na Praça Sérgio Loreto. Sim. Entendi. Então ele saía dali, entrava pela Rua da Concórdia e saía
já na Guararapes. Então é impossível hoje em dia ser pela Concórdia, né? Não tem como. Que seja uma pesquisa. A gente estava falando aqui em off sobre bondinho, sobre a Refesa, os bondes. Sim. Veja bem, eu vou chegar lá no bonde, aí eu queria falar antes do trenzinho, Tá. da marcha bomba, que é chamada. Tem a ver tudo com essa, Tá. né? Veja, Isso aí é que tu falou, a tribuna. A já que tu tinha tribuna- falado lá. essa foto aqui, ela, vamos dizer, mais ou menos década de 30, um pouco antes de começar a construção da ponte. Já tinha sindicato, né? Assim, É. Já... Aí é sindicato do comércio lá. 1930. Pronto. Então, veja como a rua tranquila, chamada Rua Formosa, né? Isso aqui. Que máquina. Vê. O pessoal jogando dominó ali. Isso, a Lá. Isso sombrinha. aí é a Rua Formosa. É, aqui é mas a Conta da Boa Essa Vista. aqui é. Essa aqui essa aqui. Entrando. é a Conda Boa Vista. Que hoje é a Conda Boa Vista. Nessa época já se chamava Rua Conda Boa Vista. Mas, como eu falei, sempre foi Formosa e o pessoal durou a deixar esse E nome. os trenzinhos. Bem, então vamos passar para o mesmo cruzamento. Certo? Aí é bronca. Aí você olha essa foto, não tem como. Assim. O que acontece aí? Uma ponte de ferro que passa um trenzinho. Aqui pedestre, no mesmo cruzamento. Tá vendo? Então, o trenzinho era vapor. Não existia energia elétrica, não tinha chegado ainda. Então, ele até 1914 funcionou. E em 1915 destruíram, a ponte foi demolida, essa ponte de ferro. É no mesmo local que existe essa ponte do Arte Coelho. E o nome. O ano disso aí é 1914, mais ou menos. Isso aí acho que pouco tempo antes de demolir ela. Entendi. Né? Então passava esse trem aqui, ó. Esse local aí é perto da ponte do Shoa, lá na Rui Barbosa. E aí você vê o estilo das mulheres daquela época, ó, já aquele chapeuzinho, estilo da novela das 6, né? Olha lá, dentro do trenzinho. Não é isso? Isso. Isso aí atrás seria, Agora. seria o colégio. Já é o muro do Colégio Damas. No Damas, né? Um pouco para a esquerda é a estação, que não está aparecendo. Então, aqui é a configuração do trenzinho, né? Chamava trenzinho porque é pequenininho. Sim. Marchão bomba porque, como é vapor, na época, uma corruptela, machine bomb, que era como era chamado esse tipo de trem, né? De vapor, a vapor. Então, aqui tem uma foto dele passando justamente nessa ponte que a gente mostrou antes. Nessa. Só com a foto de lado agora, né? Aí já tem uma foto dele mostrando. Então ele saía da Rua do Sol na curva. Porque ele não tinha condição de fazer assim. Então ele já saía em curva da Rua do Sol e encaixava justamente lá onde hoje é a Conda Boa Vista. Era essa pontezinha. E era grande, né? Aí tinha assim, ele Exato. ele podia puxar alguns vagões, né? E ela era assim, uma ponte estreita feita para ela, mas que tinha Que essa ponta é do Eduardo Coelho, essa aqui. E atual. essa estrutura aqui, né? Que era fera. Isso aí era de ferro, né? 1915 foi demolida por completo. Agora demorou 28 anos para ser construída essa daí, que é a do Arte Coelho atual. Uhum. Né? Então, até aí então não tinha energia elétrica, né? Até que surgiu os bondinhos, né? Agora, na época desse trenzinho, existia o bonde puxado a burro, né? Tração animal. Existia... Tipo um carro puxado um animal na feito frente. um bondezinho mesmo, sendo que era puxado por burro. E assim, o pessoal falava assim, realmente... Bota para outro ponto.
realmente por bichinhos era muito penoso, né? Puxar, porque já o bonde de ferro, né? E, se hoje em dia uma carroça já é né? Aí o que acontece, né? Eles faziam o seguinte, eles tinham pontos estratégicos para troca de burro. Para trocar o burro. Né? Aí você pergunta, não era cavalo ou burro? Era burro, porque era mais resistente do que o cavalo. Na época, quer dizer, até hoje, né? Uhum. Mas sendo que o cavalo tem mais, vamos dizer assim, força. Potência. Força. Né? E mais velocidade. Mas para puxar mesmo, na época eles usavam um burro. E trocavam à medida que... E aí já é que ano? Isso aí é mais ou menos década de 20. Aí já tinha energia elétrica. Pouco depois. Porque a energia elétrica começou ainda, vamos dizer, em 1914, 1915. Começou a surgir a energia elétrica. Sim, aí, olha, esse é o ônibus já da década de 80. 60. Essa daí é 60. Começou 60 e foi até... mais ou menos. Foi até mais ou menos quando? Acho que foi 90 e pouco, 94, não lembro a data exata. Sim, mas na década de 90, né? Que foi caindo em desuso mesmo, o elétrico, né? Quando caiu uma banana dessa aí, era novela, né? Era um ônibus silencioso, né? Ele é silencioso, porque não tinha combustão, não tinha... Mas tinha seus problemas, né? Tinha. De, por exemplo, ele tinha que seguir exatamente para não sair muito do eixo. Então, e o bondinho elétrico, né? Movido a eletricidade também era em cima e tinha que seguir, né? Mas era mais fácil que tinha o trilho, né? Se faltasse energia... Bastava essa haste aí sair do lugar. Que era chamado banana, né? Banana. Aí quando saía, o motorista tinha que descer, puxar a corda para encaixar. E assim... Essa foto é mais ou menos de... Cadê? Tem aí? Década de 70. E essa assim, foto é de essa é quando? 60, década de 60. Essa foto é de 60. E quando, por exemplo, um quebrava, porque não só por falta de energia ele quebrava, mas podia ser uma roda. Ô Wilton, isso aí já é a Ponta Boa Vista ali? Ali é a Ponta da Boa Vista. Ali, ó, onde a gente... Não, a Duarte Coelho. Ponte Duarte Coelho. Ali é o São Luís, não é isso? E é o São Luís. Então, às vezes, ele quebrava aí, encostava os ônibus um atrás do outro, que não podia passar, né? Sim. Né? Aí era todo um trabalho, tinha que ou empurrar ele, tirar e empurrar para tirar do meio. Mas você imagina assim um trânsito, né? Que não era como hoje, mas tinha já trânsito também. Sim. Então tirava... Tinha trânsito e não tinha semáforo, né? Tipo, você olhasse direito, então era meio que parecido com isso. E vamos dizer assim, à medida que foi passando, começou a surgir outros tipos de ônibus, né? Sim. Elétrico, aí o quadrado, aí cada década começava a mudar vamos dizer, a cor do ônibus, né? Pronto, falando do bonde aqui, né, esse tipo de bonde, né, foi o que surgiu na década de 20, né, porque não tinha assim o bondinho fechado. Antigamente o pessoal, as curiosidades é o seguinte, você dizia assim, peguei o bonde andando. É por conta disso, né? Agora, eu tenho, assim, quando eu era mais criança, a gente foi lá pro interior do Ceará, com meu pai, eu pegava um ônibus e todo mundo lotava o ônibus, aí vinha o cara batendo com a moedinha e cobrando, né? Aí eu acho que nessa época era assim. Ele subia no bonde, aí o cara via de longe, o cobrador, né? Uhum. Aí não sei como é que ele fazia, né? Ele dizia, opa, né? Aí eles começaram a botar o fechado. Começou a surgir o bonde fechado. Inclusive tem o que fazer alusão ao Zeppelin. Isso é o quê? Pronto. Essa imagem aí foi na reforma do bairro do Recife. Teve uma grande reforma que, vamos dizer, demoliu muitas coisas. Inclusive essa igreja que está ali, ó. Essa igreja, tá vendo?
que está é a lateral dela aí. Então é chamada Igreja do Corpo Santo. É um pouco para a esquerda, se você caminhar um pouco para a esquerda, vai sair no Marco Zero hoje, que ficava mais ou menos nessa assim, mediação. Então, assim, hoje praticamente todo mundo é revoltado porque foi demolida essa igreja, né? Porque, assim, já que você ia demolir tudo, por que você não poderia manter a igreja e fazer um projeto ao redor? Isso. Mas, às vezes, vinha um projeto com sei lá, um desenho que eles tinham que seguir como se aquilo fosse... Ele não abriu mão de deixar nada em pé. Já hoje, como eu estava falando, é uma bronca, né? Aqui. Eita, pau, peraí. Casa Amarela. Foi o segundo mercado... Que é mais ou menos ainda, né? Manteve. Mantém. Aí Mantém. o telhado. Aqui pro lado de cá é o colégio. Como é o nome desse colégio? Dom Vitor. É isso mesmo. De esquina, né? Assim. É aqui, do lado direito. É. Aqui tem outra parte do mercado, né? Que ano foi essa foto? Tem ideia? Esse é década de 50, meados. É porque assim, às vezes a gente não tem exatamente, mas é 40, mais ou menos 40, 50. Eu boto meados porque aproxima. Porque às vezes Sabe a história do nome do bairro Casa Amarela? Vai falar quem é de lá, né? Dizem que... Só um minuto. Jackson, vem pra cá, por favor. Eita, vai estar na entrevista? Vai ficar do seu lado. Cadê a E agora- cadeirinha? Cadê? Como é que eu vou passar aqui? Não, é rapidinho. Jackson vai falar agora a história. Quer que eu E pessoal, pra quem não conhece, esse é Jackson. Olha, a história... Essa dupla de olhos azuis na escola era uma parceiro, bronca. É mais quase 40 anos, né, de amizade. Ó, a história de Casa Amarela dizem que tinha uma Casa Amarela lá no bairro que nunca mudou de cor. E essa casa hoje em dia é uma farmácia que também é amarela. Fica de frente ao mercado. Qual é o nome da farmácia, sabe não? Acho que é Aí permanente. foi longe. É, foi longe. Aí já. Puxou muito da memória. É. Mas a farmácia já mudou de nome várias É vezes. porque muda, né? Muito. É. Mas a farmácia permanece amarela. Então essa lenda é em cima dessa residência. Aí em cima dessa residência. Em cima dessa residência. Casarão. É uma casa normal. Não, casa antiga. Casa antiga, mas o casarão grandão ou é uma casa... É uma casa pequenininha, Pequenininha. entendeu? Mas aí você vê que a forma dela, a estrutura dela é aquela estrutura antiga. Casa antiga. Por isso que se chama bairro da Casa Amarela. Entendeu? É, Que e, é a o gente, maior bairro de e a Recife. gente tem que, assim, Continua, Wilton. voltar lá atrás. Aí, como é que surgem essas coisas? Não era só... Tinha um conjunto de casas que uma delas era amarela, né? Às vezes, você volta lá atrás, era tudo sítio, né? Então, às vezes aí tinha essa casa de referência para muitas coisas, assim. Ah, eu quero ir para tal coisa. Lá tem aquela casa, você entra para lá. Já daquele ponto daquela casa, você vai para lá. Então, às vezes torna tanta referência que o pessoal incorpora a nome de bairro, a tudo. E aí a gente vai continuar falando sobre... Agora, isso é um dos restaurantes mais antigos do Recife, que é o Leite. Isso. As pessoas conhecem como Isso aí Leite. do século XIX ainda. Século XIX. E isso é um cartaz na época. Isso é um Tipo uma divulgação, anúncio um anúncio. que saía em algumas revistas, né? Porque assim... Porque não tinha jornal naquela época. Não, tinha. Tinha vários... tinha um diário, Sim. tinha o Jornal do Recife, Jornal Pequeno, que chamavam também. E tinha as revistas que saíam uma vez por semana. E tinha vários anúncios, né? Então... A mídia daquela época, né? Isso. É muito interessante. Isso aqui traz tanta informação. Exatamente. Primeiro, costume da época. Então, quando você tem anúncio de padaria, tem anúncio de... Veja, até pão centeio. Compra uma padaria anunciando, ó, temos pão centeio. Porque a farinha... Pão centeio não é de hoje, não. E olha que foi em 1900 e tanto. Pra você ver essa né, divulgação é em 1924. Isso.
Essa revista é a Pilheira É. A pilharia. e tinha filial. Acho que o Leite era o único naquela época que tinha filial, não é Porque é o isso? seguinte, pouca gente sabe disso. Pensa que o Leite só teve aquela, né? Então, assim, na Praça Joaquim Nabuco, tem aquele Leite que está lá até hoje, foi dessa época, foi antes disso aí. Aí daí já tinha vários anos já. Mas muita gente não sabe que ele tinha uma filial na Marquês de Olinda. Né? Então ele inicialmente era Leite também. Depois o próprio dono, né, acho que é seu Manuel, ele Passou o ponto. na verdade ele tirou assim como se fosse do Leite Razão social. e botou o restaurante Avenida. Mas era dele também. Dele também. Entendi. Mudou só a razão social. É, Restaurante Avenida. restaurante Avenida. Mas eu acho que ele não Não conseguiu foi segurar. pouco tempo, porque esse outro anúncio aqui, Não sabia ele a potência que tinha esse nome Leite. Se ele soubesse, ele segurava, né? esse restaurante Regina, certo? Sim. Ele aqui é Marquês de Olinda, sendo que ele é 290 o número. Já em outro lugar, a filial era Marquês de Olinda do Leite, 151. Posteriormente, eu vi esse restaurante Regina no anúncio com o endereço da filial do Leite. Aí, assim, eu ainda não tinha nem descoberto esse endereço. Então, assim, opa. Então, o que é que eu vou deduzir daí? Ele era nesse lugar, o Leite fechou a filial dele e ela foi para lá, para o lugar dele. Sim. Então, se eram amigos, se ela comprou a parte deles, eu não sei como foi. Mas, assim, é uma informação que para muita gente pode não ter nem importância, mas é uma história, É a história. né? E é o telefone. 2019. Isso. E o outro ali é 872. Tá. Ali Ali é 1768. É. Né? Então, assim, o que eu posso dizer, outra informação, ó, na Rua Nova, existia a Cristal, que era uma Do chá. casa de chá, confeitaria, né? Essa Cristal depois mudou, virou Glória, também confeitaria, Glória, também muito conhecida. E qual é a informação aí que a gente tira? Isso, vamos dizer, casa de chá do norte. Antigamente não se dizia norte, nordeste, não. Era só Era norte. tudo para cá, era norte. Só na década de 70 que teve essa divisão bem feita, nordeste com norte. Vem, O tratamento que as empresas, que eles tinham, tratava o cliente assim, Vossa Excelência, era o maior respeito. Né? Isso é 1927. Nossa. Isso. Um ano depois eu nasci. A Sloper, que se você falar hoje, muita gente da década de 60, 70 vai falar dela. Mas ela já é 1918, A Sloper fechou no finalzinho dos anos 80, comecinho. né? Ó, Desculpa tanta fivela. veja. Minha mãe lá. Marca de roupa aí, né? Outra informação que muita gente não sabe, que o Teatro do Parque Teatro do existia Parque. o hotel do parque. No mesmo local ali, na verdade, um predinho do lado. Sim. Então, Hotel do Parque. E teve, simultaneamente, hotel e teatro. Então, a gente não sabe exatamente quando que deixou de ser hotel. Ele provavelmente vendeu a estrutura, que hoje já deve ser outra coisa, né? Deve ser não, é outra coisa. E ficou só o teatro, né? Então, às vezes é muito difícil a gente saber que existia um hotel em tal lugar, se não fosse por essas revistas. Sim. Isso Agora- é um trabalho de pesquisa. Era isso que eu ia perguntar. Como é Né? que tu acha isso? Me diz aí. Pronto. Como eu falei, existem os sites que antigamente era muito difícil quando eu comecei a pesquisar. Que era Hoje está blog, bem mais fácil. Mas era blog. Era blog, mas blog era como eu. Sim. Eles conseguiam também indo em museu. Às vezes alguém do museu mostrava umas fotos. Tu já pagou por alguma informação dessa? Não, tipo, não. Eu tenho, não sei o que fulaninho tem, ele vende. Não. Nunca pagou não, né? É uma coisa que eu não faço. É gastar dinheiro.
Então, o que eu tenho de seguidor, eu nunca paguei, nunca promovi uma publicação. orgânico. E eu não fico em nenhum lugar pedindo para ninguém seguir. Porque, né? Mas Ó, quem vai me pedir sou eu. ajude. Quem vai pedir sou eu, pessoal. Recife de antigamente. A gente tá falando desde hoje, já falou no começo, já falou no meio, tá falando agora no final. Recife de antigamente. E aí, Wilton, a gente termina a conversa, que era pra gente conversar mais, dava pra gente conversar muito mais, inclusive, mostrando o Recife do jeito que ele tá agora. Essa beleza, você vê o rio lá atrás. E aí o Recife é muito bonito aqui também. E tu pode explicar alguma coisa pra gente finalizar? Esse é onde hoje é o Marco Zero. Marco Zero. Né? Lógico que antigamente não era... aí havia uma praça. Sim. Então, chamada Praça Rio Branco. Né? E tem você pode perceber aqui, a estátua do Barão. Uhum. Essa estátua era no centro. No meio ali. Então, quando eles reformaram, a reforma foi em 1999 e 2000, então ficou essa nova configuração. E a estátua foi deslocada para lá, certo? Então, também esse prédio que é da Nassau, da esquerda, né? Uhum. Que era outro prédio, na mesma configuração desses outros três, né? Da Caixa Cultural, da Associação, do Comércio. E, mas, infelizmente, ele foi demolido e ficou esse prédio da esquerda, né? E, assim, hoje né, essa rua Rio Branco, né, tá mais para pedestres e fazer evento, né? Eles enfeitam o Natal. Então, Recife como eu falei, me apaixonei. Quem não se apaixona, né? Então, e assim, hoje, você olha assim, poxa, prédio lindo, mas já foi bastante criticado como é hoje, porque até a década de 20 não era assim, né? Quer dizer, década de 1910 não era assim. Então já foi outra reforma. Entendi. Então, pelo menos teve 2 ou 3 reformas bem drásticas aí nessa área. Então, a gente pode terminar com esse Recife aí de hoje e que pelo menos preserve o que tem, né, ainda. Para vocês que não conhecem, querem conhecer, ou já conhecem e não sabiam dessas coisinhas que a gente está apresentando aqui agora, o Recife de antigamente ele traz essa né, cultura. O Recife de antigamente ele traz uma bagagem, a gente viu milhares de fotos ali, ele tentando mostrar, o Wilton. Então é muito rico, o Recife é rico demais. E o Wilton, muito obrigado, obrigado mesmo, fala pro pessoal aí o nome da página. Eu sei que ele não é de fazer isso, ele não gosta de fazer essa chamada, de sigam lá a página, mas se você não quiser seguir, você pelo menos dá uma olhada lá, né? A gente tem uma página, quem ainda segue Facebook, né? Isso. Mas eu ainda tenho bastante seguidor. 190 mil. E assim, não só seguidor que segue por seguir, mas quando eu posto o pessoal participa bastante. Sim. Então eu acredito que muita gente ainda usa o Face, né? Sim. E o Instagram eu tenho há menos tempo. E ele também é uma tendência, né, do Instagram. Só tem há 4 anos, tem 67 mil seguidores. Então, pessoal, muito obrigado. Wilton Carvalho Filho. Só para terminar, só é seguir, procura lá, Recife de antigamente. Tanto no Facebook quanto no Instagram. Que acha. Simbora. Certo? E obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, a gente que agradece. Muito obrigado. Tem muito mais coisa para contar, mas você me chama de novo. A gente vai ter parte 2, volume 2. Vai ter o volume 2 com ele. Que aí é Pode até fazer assim, vamos falar só da Conda Boa Vista. Oxê, por áreas. Porque se você dois. disser assim, me fale do Recife, tem tanta coisa para falar que essa conversa aqui foi muito pouca, eu acho. Bastante. Mas espero que a gente continue posteriormente. Obrigado mesmo. Obrigado, grande honra. E é isso, pessoal. Tamo junto e até a próxima.